Alô, alô, meninas, que é a doutora Érica Montalvão no nosso Mulheres de Peito. Olá, olá! Hoje a gente está com um tema interessantíssimo, vai dar muito o que falar, é obesidade infantil. E aqui, em nossa companhia, uma amiga Cristiane Barra. Cris, por favor, se apresenta pra gente. Oi, meu nome é Cristiane Barra, eu sou endocrinopediatra, mãe de 2 meninas, de 9 e 11 anos. Eu fiz pediatria na Universidade Federal de Uberlândia, depois me formei na Federal de Uberlândia, depois fiz pediatria, endocrinopediatria na USP. Estou aqui em São José desde 2010, onde eu atuo como endocrinopediatra exclusivo, assim, não faço mais área de pediatria geral. Que delícia. E aqui você se encontrou, como é que você veio parar aqui? Eu vim parar aqui por conta, eu falo que eu sou da legião das esposas dos maridos de São José dos Campos. E meu marido é daqui, né? E aí acabei vindo para cá, mas me apaixonei por São José. Vira casaca, eu falo que eu sou uma joséense adotiva. Adoro São José, fui super bem acolhida aqui. São José é uma cidade boa, eu costumo dizer que é uma cidade estratégica para quem é mineiro, feita, né? É pertinho do sul de Minas, é pertinho de São Paulo, é pertinho de Campos e pertinho de Ubatuba. Sim. Fechado. Né? E agora vai ter aeroporto ainda? Nossa senhora, vai facilitar. Assim, não vai ter aeroporto, né? Vai ter voo para Uberlândia, se Deus quiser. Então vai ficar melhor ainda. Verdade. Hoje o tema é importante a gente ressaltar esse tema e conversar e ajudar a plantar algumas sementinhas nas dúvidas de todo mundo, não é só dos pais, mas dos cuidadores, dos professores, em todas as áreas e âmbitos, que é a obesidade infantil, né, Cris? Fala para mim assim, um relato geral, como que está no Brasil, ou então aqui na nossa região, se você tiver alguma coisa em relação a isso. Obesidade vem aumentando muito, assim, não é novidade. Às vezes parece chover no molhado falar de obesidade infantil, né? E a gente observa isso nos últimos anos, e o Brasil, que era um país que antes tinha um conceito de uma alimentação mais saudável, mais natural, a gente tem se aproximado cada vez mais, assim, das nações mais de primeiro mundo mesmo, mais industrializadas, com parâmetros parecidos, por exemplo, com dos Estados Unidos. Antes a gente perdia muito, né, em relação às taxas de obesidade, hoje a gente se aproxima cada vez mais. Então, assim, é um cenário preocupante, tem muito a ver com o modo de vida hoje, né, cada vez mais moderno, cada vez mais parado em termos de atividade física, com refeições cada vez mais práticas. E aí vem a pandemia para piorar todo esse contexto, né? E agravar ainda mais os índices de obesidade e as consequências negativas que ela trouxe, né? Então, assim, hoje a gente observa taxas mais altas de obesidade, mesmo nas crianças mais jovenzinhas, assim. Então, até fui buscar os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde, que fez um levantamento no final de 2021. Então, eles trazem para crianças abaixo de 5 anos o índice de obesidade, tá? Não sobrepeso, em torno de 7%. E 15% das crianças abaixo de 5 anos já em sobrepeso. E quando a gente pega já a faixa etária um pouquinho mais velha, entre 5 e 9 anos, a gente tem quase 30% de sobrepeso nas crianças e 13% de obesidade. Então, assim, é alarmante, né? São indivíduos muito jovens, e quando a gente pensa, né, hoje na pediatria atual, que se discute saúde para indivíduos que podem viver mais de 100 anos, isso preocupa, porque pela primeira vez na história tem chance dessa geração ter uma expectativa de vida mais baixa do que a geração atual. Então, assim, frente a tudo que a gente tem de mais moderno na medicina, na ciência, de conhecimento, pode ser que o estilo de vida de hoje
modifica a expectativa de vida da geração que vem agora. Nossa, que interessante, eu não tinha percebido por esse lado, é verdade, né? Tem uma imagem de quando eu era criança, num comercial, que parecia um bebê Johnson, lindo, rechonchudo, obeso, na verdade, Sim. né? Mas era lindo. Mas a gente via como linda a obesidade, o bebê gordinha, que eu fui obesa na terra infância. Eu também. Né? Aquelas que escondiam um dedinho na coxa da mãe. A mãe botava o dedo, escondia o dedo, tanta gordura na perna. Revelação, hein, gente? E assim, a gente sabe que isso não é bonito, depende, né? Mas isso não é legal mais. A gente mudou, graças a Deus, o pensamento de beleza e gordura, separou, né? Mas a gente percebe que, por conta dessa evolução, rapidez de alimentar, comparação ou tentativa de comer o que se come em outros países, principalmente os fast foods, né? E a gente está engordando de novo nossas crianças, mas de uma forma que a gente é um responsável não só pela belezinha que a gente achava, né? Exatamente. E hoje o mais preocupante é porque se a gente for pegar aí há 30 anos atrás, tinha-se sim o sobrepeso, tinha a obesidade, mas hoje o padrão da obesidade mudou. Então, a gente tem uma porcentagem maior de crianças obesas e mais obesas. A intensidade da obesidade também mudou. Então, antes tinha muita criança em sobrepeso, aquele famoso gordinho, o bebê ali na transição de 1 para 2 aninhos, que começa a ter mais mobilidade, aí começa ali a ajustar o peso e vai ajustando a alimentação. Hoje não, hoje a gente tem grandes obesos já muito jovens, né? E isso dificulta cada vez mais essa criança a entrar em um padrão de saúde. Então, assim, antes a gente tinha esse padrão de saudável, o gordinho, né? Não só o estético era bonitinho e era saudável, né? A criança gordinha. Hoje a gente sabe que não. Mas mesmo a gente sabendo que não, a gente está tendo um aumento cada vez maior desses índices. Bom, percebido que o consultório aumentou essa demanda, né, para você, tem alguma estatística, menina, menino, que você percebe ou tá igual? Mais menina. Por que será? Tá, o índice de obesidade é maior nas meninas. Não se tem uma pesquisa muito relativa a por quê. Talvez por atividade física mesmo, né? Mas assim, o índice no Brasil é um pouco maior nas meninas do que nos meninos. Tá. E quando você pega crianças pequenas, né? E o que primeiro você percebe nelas? Você percebe, lógico, o aumento de peso, porque ela às vezes vai já um pouco com sobrepeso, ou o aumento excessivo de peso. Mas o que mais? Você pega alguma outra doença já junto com a obesidade? Você consegue perceber com mais frequência colesterol, triglicerídeos, açúcar? Sim. Nos pequenininhos, a gente acaba vendo mais assim a característica física mesmo do excesso de peso. E algumas vezes laboratorial já começam a aparecer, né? Os problemas de colesterol, criança com uma pressão arterial limítrofe. Algumas crianças começam a ter já dor articular, principalmente dor no tornozelo, dor no joelhinho, a criança naturalmente é ativa, né? Ela gosta de correr, gosta de brincar, subir escada, pular. E então, em algumas crianças, a gente já começa a observar isso. Nos mais velhinhos, né, e aí pré-puberdade, muitas vezes a obesidade começa a trazer alterações hormonais ali que podem fazer uma antecipação de puberdade, uma idade óssea mais avançada. Tanto que a gente observa que muitas vezes aquelas crianças que são grandes, né, são os maiores, alguns os mais altos da sala, são crianças que, assim, grande parte delas tem um índice de massa corporal mais alto, são crianças em sobrepeso ou obesidade, e que fazem, pelo avanço de idade óssea, crescem um pouco mais rápido e parecem mais altas. Né? Naquele momento elas são mais altas, mas isso não significa que vão ser crianças que vão ter um crescimento bom e que vão ser mais altas ali no final do crescimento delas. Então, assim, pode sim trazer alteração de puberdade, dentro da puberdade outras alterações hormonais, irregularidade menstrual. Então, né, as alterações também que ele aumentam o risco do diabetes, que também podem aparecer como sintoma
físico mesmo, né? Aquelas manchas escuras no pescoço, na axila, que falam aí a favor de um risco maior de diabetes por aumento dos índices de insulina. Então, essas são frequentes da gente observar. Voltando um pouquinho, que eu ia perguntar e acabei me perdendo porque eu fiquei curiosa para saber o assunto, falar do assunto. Como que é esse índice de peso e sobrepeso, as taxas, os valores, só para a gente ter uma ideia? Uma ideia de como classifica, né? Isso. Então, cada idade, a criança é diferente do adulto que tem uma taxa fixa, né? Para a criança, não. Cada idade, né, tem uma curva e que a gente joga o índice de massa corporal, né, a proporção do peso para a altura. E aí, cada idade tem o seu índice de massa corporal, que é considerado sobrepeso e obesidade. Então, a gente por idade, então? É por idade. Então, legal. A gente considera sobrepeso quando esse índice de massa corporal está entre 85% a 95%. E obesidade quando está acima de 95%. Então, é uma curva mesmo, que a gente calcula da criança, joga o pontinho lá, para ver em qual faixa de índice de massa corporal que ela está. E, lógico, cada idade é um cálculo, né? E de que idade, até que idade é feito usado esse cálculo? Érica, hoje já se calcula para lactente. Olha só. Para bebê, tá? Então, assim, a tendência, antes a gente... bebê não se calcula índice de massa corporal, não considera obesidade, né? Hoje a tendência é fazer o uso do índice de massa corporal já inclusive para bebês que amamentam. É lógico que o olhar e a conduta para esse bebê é diferente de uma criança, né, de um bebê acima de 2 anos de idade. Mas já muitas vezes precisa de uma orientação, principalmente o bebê que usa fórmula infantil, muitos usam espessantes nas fórmulas, né? Algumas famílias, a introdução alimentar ainda tem aquele costume arraigado de muito suco, biscoitinho, do bebê gordinho. Então, a gente já usa as tabelas de índice de massa corporal já desde cedinho. Olha só. E você falou aí do leite, né? Aqueles reforços do leite. Você falou uma palavra que eu esqueci agora. Os espessantes, né? Isso era muito comum na minha época, né? Muito. E hoje não sabe que não precisa, né? A gente nem sabe deve. Que não precisa, não tem necessidade. Então, isso é importante a gente falar. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Isso é importante, Érica, até quando a gente vai falar, por exemplo, de prevenção, né? Quando a gente trabalha obesidade, uma das coisas que entra aí como um dos pilares é um trabalho de um paladar saudável, né? Então, em geral, esses espessantes são farináceos, né, com praticamente só carboidrato, adoçados, né, e que já vão dando para essa criança um hábito de um paladar doce, né, um paladar adocicado, e enchem o leite de uma caloria desnecessária, uma caloria vazia, né, e aí começa a levar também a um excesso de peso, começa a levar a uma negativa de outros alimentos, porque acaba que a fórmula ou o leite já fica um alimento calórico que pode atrapalhar às vezes a aceitação das principais refeições, aí almoço, jantar, lanches, e já trabalha o paladar da criança para uma coisa assim, hoje a criança ela é acostumada só com paladares muito intensos, né, que vem esses realçadores de sabor. Então, ou muito adocicados, ou cheio de aditivo, como o glutamato, ou muito sal, e o restante ela acha sem graça, né, ela acha sem graça porque ela é adaptada com essa coisa extremamente saborosa desde muito pequenininha. Então, assim, esses espessantes lácteos, fora assim que a gente sempre defende, né, o aleitamento materno quando possível, né, até exclusivo pelo menos até os 6 meses de idade, depois fazendo toda a introdução alimentar. Então, quando for usar a fórmula infantil, quando for necessário usar a fórmula infantil, usar a fórmula correta, com orientação e evitar ao máximo esses espessantes. Eu não vejo assim uma situação em que esses espessantes são necessários, né? Crianças que, por exemplo, têm baixo ganho de peso ou que têm refluxo, existem fórmulas específicas para esses casos, né? Mas não são fórmulas com caloria vazia, com o intuito de só subir a caloria e espessar e melhorar a aceitação daquele leite ou daquela fórmula láctea. Você falou uma palavra importante, caloria vazia, né? É importante a gente pensar
que na verdade só vai encher a barriga, mas não vai nutrir e ainda assim vai virar gordura. Então, mais alguma coisa que a gente vai ter para atrapalhar. Exatamente. Então, são assim, alimentos altamente calóricos com baixa densidade nutricional. Né? E essa relação que é importante manter. Tem alimento que é calórico, mas tem uma densidade nutricional excelente. Ele é rico, ele é cheio de proteína, ou ele tem uma gordura boa, vitamina, mineral. Esses espessantes não. É só caloria. O Nescau já vem com açúcar. Muito açúcar. E tem gente que coloca açúcar, porque não leu eu tô falando isso porque lá em casa era assim quando eu era criança. E quando eu comecei a ver para os meus filhos, mas já vem adoçado, por que botavam açúcar pra gente? Às vezes o Nescau vem, o Toddy também, né? Não sei se a gente pode falar marca aqui, não, mas... Na verdade, desculpa, mas eu acho chocolatados. Mas a gente olha, a gente vê o cristalzinho de açúcar lá. Né? Então, hoje a criança ela é acostumada com esse tipo de alimento desde muito novinha. Então, quando ela vai entrar em contato com... Muitas vezes a gente orienta, não, um leite com um chocolate em pó mesmo e um pouquinho menos de açúcar. Eles detestam, porque a língua deles não é acostumada com aquele tipo de sabor. E chegando agora nas crianças de pré-escola, né? Passaram um tempo com a mãe, a alimentação é familiar, a gente sabe disso. Uhum. O perfil de alimentos e físicos são familiares. Uhum. Os pais, quando comem um pouquinho diferente ou com mais calórico, acaba dando o que tem, o que come para o filho, isso também dificulta. Mas eles estão entrando na escola, e como é a sua prática de atividades físicas, né? Entre os pacientinhos que vão em consulta e as orientações, você percebe o que você orienta que dá mais resultado para manter ou baixar o peso da criança? Quando não tem uma doença de base específica, tá? Falando em doença de base, assim, é raro uma criança ser obesa por alguma doença, né? Principalmente quando a gente olha, assim, as crianças que vão regularmente, que vão à escola, né? Dificilmente a causa da obesidade mesmo é uma doença. Mais de 95% dos casos de obesidade infantil não tem doença associada, tá? E o que, assim, eu vejo que dá mais resultado é quando tem uma participação da família. Eu falo que se tem um indivíduo que precisa ser emagrecido, é a criança. Porque se a gente que é adulto, é difícil às vezes manter um hábito saudável, a gente sabe de todas as consequências, a criança mais ainda. A criança ela é imediata, muitas vezes ela não tem aquela vaidade ainda, né, que quer perder peso. Então ela não vai ficar pensando que ela pode aumentar a chance de ter diabetes daqui sei lá quantos anos. Então é a família que tem que fazer isso por ela. E a criança, se ela não tem em casa um alimento ruim, dificilmente ela vai ter acesso, né? O que faz mesmo ter o excesso do peso não é a festinha de aniversário que foi, não é a casa da coitada da avó que vai de vez em quando e que leva a culpa com frequência, né? É a rotina mesmo. Então, assim, a criança segue exemplo. E quantas vezes a gente não orienta no consultório alguma coisa mais saudável e a mãe fala, não, comer isso não. Então, precisa de exemplo da família. Então, a primeira coisa é mudar em casa. Mudar hábito. Eu costumo sempre falar assim que a gente precisa ter uma relação boa com a comida, né? A comida ela não pode ser um momento ruim. A alimentação tem que ser prazerosa. Tem que ser saudável, a criança tem que se envolver nisso. Então, dá trabalho, né? Muitas vezes a gente comer o negócio pronto, comprar, mas isso dificulta muito a aceitação, muitas vezes, de coisas que são mais saudáveis. Então, levar a criança desde comprar, lavar alguma coisinha, lavar uma fruta, picar, dar o exemplo de comer bem, falar sobre isso, explicar o porquê, né? O porquê que não se deve comer um salgadinho todo dia. Então, a primeira coisa é a família mudar. A família dá o exemplo. E atividade física, né? Então, atividade física, hoje, assim, a gente tem que prescrever quase atividade física, né? Porque é tudo muito fácil, é tudo muito quieto, é tudo muito online.
Isso para os pais é prático, né? Para os pais é prático. Na pandemia teve um grande agravante disso, né? Porque os pais que puderam sair para trabalhar tiveram que manter as crianças em casa, mas houveram pais que tiveram que, por exemplo, fazer home office, a criança não podia ir para casa, ficava em casa o dia inteiro, e eu mesmo tive casos de mãe que falou assim, Cristiane, eu precisava trabalhar, ela me pedia alguma coisa, eu dava o bolinho, porque eu tinha que trabalhar. Então, assim, realmente foi uma compensação. Então, ficou uma coisa muito caótica, né? Mas em termos de resolução, o que eu mais vejo sentido é a família abraçar a causa, né, de uma alimentação legal. E aí, quando a gente fala disso, a gente não fala de dieta, né, porque não tem prazo, é comer bem pro resto da vida. Então, a família mesmo tem que abraçar a causa de uma alimentação mais saudável, comer bem, se envolver com esse processo alimentar e estimular a atividade física. Não tem segredo, assim, não tem fórmula mágica. É todo mundo pegar na mão da criança e conduzir ela por esse caminho. Vai de novo naquela que a gente sempre comenta, a gente ensina pelo exemplo. Sim, a criança faz o que ela vê. Ela repete o que ela aprende. Ela aprende ela repete o que ela aprende. Então, eu sempre falo assim, vão ter preferências? Lógico, né? Às vezes prefere uma coisinha, se mostrar para a criança lá, não, você quer um franguinho grelhado ou um bife à milanesa? É lógico que ela vai preferir o bife à milanesa. Mas se não é o hábito daquela família, se aquilo lá tem de vez em quando, se come, se ela está adaptada com aquele paladar, né? Se o processo todo ali da alimentação é saudável, ela vai bem. Se o lanche da escola é um lanche legal, ela vai bem. A criança não vai comprar nada, né? Ela não tem no armário porque ela foi lá no supermercado e comprou. E quando a gente não tem disponível, a ansiedade em relação a comer aquilo é muito menor. Muitas vezes tem mãe que às vezes pergunta assim no consultório, mas como é que eu faço, por exemplo, que ele fica ansioso e fica pedindo doce, ele vai lá no armário e pega, né? E eu costumo usar a seguinte comparação, assim, se a gente sabe que aquilo está no armário, aquilo já gera uma ansiedade, né? É mais ou menos como os pais que dão risada quando eu falo isso, mas, por exemplo, quando você tem um campeonato de futebol e um é ponto corrido, e o outro, cada jogo é uma decisão, né? Então, você tem a final. Se você tem uma final de um campeonato, que é ponto corrido, já tem um vencedor, você até pode torcer para algum dos dois, mas você não vai se estressar por isso, não vai te gerar uma angústia. Agora não, se a final não está definida, se eu tenho a possibilidade da vitória, eu vou me estressar no jogo, vou ficar angustiado, vou sofrer. E assim é o armário. Então, se eu tenho a possibilidade de conseguir aquilo lá, vai já gerar em mim uma ansiedade. E aí eu vou ficar na insistência. Agora, se não tem, se eu sei que não tem lá, eu até posso querer, mas eu falo, não tem. Então, chega um ponto que a criança se acostuma que aquilo não tem na casa dela. Ela até pode querer comer o doce, ela pode pedir, mas a ansiedade em relação àquele alimento é diferente do que ter disponível e ter que ficar nessa negativa, que já gera uma situação ruim, né? Um estresse, mas tá pedindo, mas sabe que não pode, mas eu já falei que não, mas não pode, então por que tem? Sim, né? Sim. Hoje falei que eu ia gravar com você hoje, e aí uma paciente falou assim, e levantou uma ideia, que eu não sei nem se tem, então deixo você falar para mim. Ela falou assim, nossa, até pergunta para a doutora Cris. A gente, por mais que a gente sabe o que tem que comer, mas, por exemplo, ela lancha na escola, às vezes almoça o dia inteiro na escola, no lanche do final da tarde, eu já vou pensar no que eu tenho pronto, lógico. O trabalhoso pra gente é difícil, mas alguma alternativa, não surgiu uma plataformazinha que me dá umas ideias práticas. Ela falou até plataforma, porque ela falou, hoje o mundo é esse nosso. Ela falou, será que não tem alguma coisa ou que a gente possa... Porque assim, eu não tenho nem a criatividade, eu chego cansada, eu quero dar banho nas crianças, dar o que comer, o que tiver e vamos tocar o barco. Tem, né? Isso tem. É o que eu falo, assim, quanto mais a gente conhece sobre o assunto, mais alternativa a gente tem. E eu falo, isso é uma coisa, eu sou a maior defensora
das nutricionistas. Sou a maior defensora. Eu acho que todo mundo tem que passar por uma nutricionista em alguma fase, porque hoje a gente tem tanta alternativa legal, saudável, e hoje não tem mais aquele padrão de dieta saudável dentro da caixinha, comer de 3 em 3 horas, aquela pirâmide. Não, a gente tem 1 milhão de formas de comer bem de acordo com o seu estilo de vida. Tem muita comida pronta, boa, né? Então, procurar saber, aqui em São José mesmo, assim, eu conheço pelo menos 3, assim, que entrega lanchinhos saudáveis, que entrega coisinha pronta em casa, que é só colocar no forninho, descongelar e programação, né? Não adianta. Para a gente comer bem, a gente precisa de uma mínima programação, né? Então, a programação da compra. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas o que você leva? O que você manda para suas filhas? Porque elas não compram, elas compram lanche na cantina de vez em quando, eu mando. Então, o que você leva? Beleza, eu mando ovo cozido, eu mando tomatinho com queijo, eu mando quibe assado. Tem um lugar daqui em São José que entrega uns nuggets funcionais, que elas amam, quibinho, entrega um monte de coisa legal que eu tenho no meu freezer e coloco para elas, e isso é super rápido, não tumultua meu dia a dia. Mas eu perco um pouquinho de tempo pensando e programando isso, mas para mim, a alimentação delas é uma prioridade. Então, não adianta, a gente tem que priorizar. Tem que priorizar e se programar. E se programar, vai, mesmo que você não cozinhe nada, né? Hoje nós temos boas opções. E se você vai em uma nutricionista legal, ela mesmo passa. Hoje a gente tem nutricionistas especialistas em criança aqui em São José. E ela mesmo pode te ajudar a programar de acordo com o hábito da criança, com o que ela gosta, com o horário que chega em casa, com a disponibilidade que você tem, programar lanchinhos legais dentro do que ela precisa. Então, precisa priorizar um pouquinho e se programar. E a gente estava falando de taxas, né? A taxa de obesidade no Brasil, infantil, geral, é alta. A gente já viu, você viu que aumentou, né? Você falou que depende da faixa etária, né? Para criança. Sim. Né? E aumentou bastante. Mas você tem visto só a subida ou já teve um período que estabilizou? Érica, ainda só a subida. Ainda mais com a questão da pandemia. Eu acho que agora que que as crianças estão retomando um pouco, porque assim, o que eu vejo assim da pandemia? Primeiro, ninguém achou que fosse durar tanto. Então, a comida acabou que foi um escape, né? Nós vamos ficar 15 dias em casa, tipo fazer uma mini férias, não é? Vamos fazer umas comidinhas gostosas, não sei o que. Tanto que teve a explosão do pão, né? Todo mundo fazia pão. Só que isso persistiu. Muita gente teve que trabalhar em casa. E para alguns, a dinâmica de trabalho ficou mais corrida ainda. Então, teve que recorrer mais ainda à comida pronta. Teve gente que perdeu funcionário. Então, assim, ficou uma dinâmica de vida, né? Eu vi que com uma oferta, muito tempo em casa, um tempo mais ansioso, né? Então, assim, a comida acabou sendo escape, eu vejo, de muita coisa. E a criança, ela perdeu não só a possibilidade de fazer atividade física que ela fazia, mas perdeu muito a mobilidade mesmo. Então, ela ia para a escola, ela andava na hora do intervalo, ela ia no supermercado com a mãe, participava da festinha de aniversário, ia a pé para algum lugar. E parou isso. Parou totalmente. As crianças de apartamento, então, elas ficaram muito, muito limitadas em relação à movimentação. E quando você coloca isso na conta, né, ao longo aí de 1 ano e meio, 2, de parada mesmo de movimentação, isso fez ganhar muito peso. Então, assim, eu ainda não observo uma queda. Eu acho que, assim, os pais estão ficando mais conscientes em relação ao problema. Realmente, eles estão ficando, assim, mais alarmados, né, em relação aos riscos e a gravidade mesmo da obesidade, mas eu ainda não observo uma queda das taxas, não. Tá. E o que eu preciso comentar é, assim, a obesidade afeta o crescimento, afeta a maturação orgânica, né, das gônadas, né, das crianças. Tem algum limite
para isso acontecer? Na verdade não deve ter, né? Porque é meio bem pessoal, né? Às vezes está um pouquinho de sobrepeso, mas ao crescimento, você citou, né? Tem pessoas que estão bem obesas, mas cresce, dá um boom, nem parece, daqui a pouco estabiliza. Mas tem algum gatilho que o pai consegue perceber que isso já está prejudicando o filho? Tem alguma coisa que você pode, só como alerta, que você pode citar? Por exemplo, perder a roupa muito rápido? Sim, na criança pequenininha é mais isso, assim, é um ganho de peso associado a um aumento da velocidade de crescimento. Isso é um sinal de alerta. E já o adolescente pode ter um monte de coisa, né? Então, aumento do ganho de peso, pode começar a ter irregularidade menstrual, problema de pele, problema articular, às vezes dor de cabeça associada a uma pressão que pode já estar mais alta. Então, no pequenininho é mais difícil, mas é mais o ganho de peso com uma velocidade de crescimento mais acelerada. E por isso é acompanhamento seriado com profissional, né? Exatamente, acompanhar. O quanto antes, pegar melhor, mais fácil de reverter, né? Então, é acompanhamento mesmo. E ao olhar dos pais, eu falo isso que eu sou, né? Sendo mãe também, a gente não enxerga a obesidade do filho. É engraçado, né? É engraçado, tem muita... Eu tenho fotos dos meus filhos, do meu primeiro quando era pequeno, que eu falei, meu pai, eu não via isso. É engraçado porque tem gente que às vezes vai no consultório e fala assim, olha que absurdo, Cristiane, o pediatra falou que ele tá obeso. E o obeso, a palavra em si pesa, né? Olha só, imagina ele obeso. E tem criança que realmente aparece mais, às vezes uma barriguinha. Tem criança que é mais bem distribuída, né? Mais a perninha mais grossa, a barriguinha também, não é só barriga. Então parece que disfarça um pouquinho. E é difícil mesmo enxergar. E tem coisas assim, principalmente quando o padrão da família é um padrão mais obeso, em geral essa família ela demora um pouco mais a enxergar isso, até porque ela demora a perceber que aquela criança está comendo muito. Então, quando você vai, por exemplo, vai fazer um recordatório alimentar, ela fala, não, mas ele não come tanto assim. Aí eu falo, então tá, então me diz o que ele come. E a hora que a família fala, você fala, nossa, ele come muito, mas para aquela família não é um padrão muito. É normal. Já uma família que é mais magra, ela acende um sinal de alerta mais rápido, porque ela começa a perceber que aquele volume tá fugindo do padrão. Tem mãe que fala, Cristiane, ele come mais do que eu. E aí, às vezes, eles percebem um pouquinho mais cedo. E aí, volta a lembrar que, como o brasileiro engordou, os padrões de sobrepeso nas famílias são maiores, ou de normalidade acima do peso, né? E aí ele consegue estar enxergando menos os filhos que já estão de sobrepeso. Então, exatamente. Isso justifica esse crescimento no geral, né? Exatamente. É aquela coisa do comum que vai ficando normal. Exato. Né? Não é normal, mas tá ficando tão comum que é normal. Então, quantos menininhos, às vezes, os magrinhos, às vezes vão, não. Ele é um dos menores. Ah, não, ele tá pequeno. Tá pequeno. Eu jogo no gráfico, a criança tá lá no percentil 50. Ótimo. Junto com o alvo da família, mas é uma criança magrinha. Só que a salinha, muitos da salinha, têm sobrepeso ou têm obesidade, são grandões. E aí a hora que você vai estudar, vai ver a idade óssea daquela criança, e que talvez as dos amigos estejam avançadas, ele realmente parece miudinho, né? O normal tá mudando, o normal visual vai mudando. Então, comparando, não, tá tudo bem, tá todo mundo meio assim, né? Então, é o comum que vai normalizando. Então, isso é legal, é um alerta, né? Achar que a normalidade é esse aumento, né? Mais fortinho, ele é marrudinho, como diriam, né? E outro olhar também para dentro, é o clã, é o familiar, na verdade, né? Então, esse é importante sempre salientar. Isso é ótimo para a gente poder saber, para poder ajudar, né? Exato. Ajudar e ver. Estratégias que você tem fáceis e rápidas, eu tô querendo a fórmula mágica, tá? Desculpa aí. Mas, assim, estratégicas um pouco mais direcionadas e que são repetitivas para você orientar seus pacientes no consultório. Tá. O que você pode o bom e velho comer bem e fazer atividade física, acho que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que deve, o que não deve, quais alimentos são melhores, quais não. Mas tem algumas coisas com as crianças, assim,
aquilo que a gente falou, né, de envolver a criança com a comida, de trabalhar paladar, de evitar o acesso a ultraprocessados, a só esses alimentos muito palatáveis, comer bem, demonstrar prazer em comer bem. Eu falo que a gente muitas vezes ignora a capacidade da criança cognitiva mesmo, de entender, né? Então, explicar para elas o porquê de comer bem, eles entendem, sabe? Eles entendem. Então, se a gente tiver paciência e falar, e repetir, e comer direito, isso ajuda demais. Outra coisa que é envolver a criança com a comida, com o preparo. Ela pode até não comer, né? Mas ela começa a ter contato. Eu falo, a boca é um dos lugares mais, talvez o lugar mais íntimo que a gente tem, né? A gente pode até pegar numa coisa meio suja, mas a gente não leva na boca, né? Então, muitas vezes, antes da criança experimentar algum alimento, ela precisa ter contato, ter algum grau de intimidade com ele, para ela ter coragem de experimentar. Então, o alimento saudável, a criança precisa conhecer ele, nem que seja lavar, comprar, cheirar, picar. Uma hora ela tem coragem de colocar na boca. Não é? Se ela tiver o exemplo e se ela tiver ali o estímulo. Outra coisa fundamental que a gente precisa trabalhar é a saciedade, né? Eu falo que a gente come por 2 motivos. A gente come por fome e por vontade, né? E fome é comer mesmo, é colocar o alimento no estômago. Agora, a vontade, ela está muito associada com o neurológico e o psicológico mesmo, né? O que regula a nossa saciedade são neurotransmissores, são hormônios que são liberados ao longo ali do processo de alimentação. Então, hoje a gente tem muita distração durante a alimentação, né? Não só das crianças. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, come respondendo mensagem, resolvendo coisa. E a criança hoje tem um vício ali de comer com tela, comer com vídeo. E isso tira da criança a percepção de que ela comeu. Né? Então, tem gente que fala, nossa, mas ele comeu e depois ele fica pedindo comida. Eu costumo brincar que é igual quando você quer muito ir ao cinema e você vai ao cinema, fica com sono e dorme o filme inteiro. Você foi ao cinema, mas você vai continuar com vontade de ver aquele filme. Então, é a criança que come muito distraída. Então, ela não tem fome mais, mas o cérebro dela não ticou que comeu, né? Não deu tempo de processamento, né? De processar, né? Não deu tempo de liberar tudo que precisava liberar. O cérebro dela não registrou que ela comeu. Tanto que hoje tem estudos muito interessantes ligados ao mindfulness, né? Tem até o mindfulness eating, que é relacionado à comida, de comer com concentração. O quanto só essa atitude de comer com concentração já te deixa mais consciente e naturalmente você consegue reduzir o volume da refeição sem ter que ficar se segurando para comer menos. Então a gente precisa resgatar a consciência da criança comer. Né? Ela precisa de autonomia, ela precisa picar a comida dela, porque isso também vai aumentando o tempo da refeição. E dá tempo de tudo, né? Toda essa sinalização de saciedade acontecer. E comer com consciência. Então, isso é muito importante de resgatar. E atividade física, né? Então, começar a resgatar também não só... Brincadeiras. Exato, não só atividade físicas, física, né? aula, né? Atividade física lúdica, brincadeira física. Não tem jeito, a gente tem que sair de casa mesmo, tem que mostrar, tem que fazer. Leva no parquinho. Exato, né? Melhorar essa atividade mesmo ao longo do dia, estimular o uso de escada e ficar junto e comer em família. Então, assim, não só, comer saudável e fazer atividade física. Então, assim, isso engloba tanta coisa. E tem uma outra dica que às vezes eu costumo falar para os pequenininhos, né, que muitas vezes, mas comer devagar como? Eu costumo falar para eles fazer o jogo do garfo na mesa, né? Coloca a comida na boca, devolve o garfo para a mesa, mastiga, mastiga, mastiga. Você só pode pegar o garfo de novo depois que engolir. Então isso, ele já prende atenção com a comida dele, ele já amplia o tempo ali de refeição, né, de volta, dá tempo de toda essa sinalização acontecer. Trabalha um pouco a ansiedade, né, naqueles que comem por ansiedade, que às vezes bebe o líquido junto para ajudar a comida a descer, e dá tempo de registrar, de resolver a fome e a vontade.
E o lance do líquido com a comida, o que você orienta? Érica, eu costumo orientar uma pequena, para aqueles que não conseguem ficar sem, né? Uma pequena quantidade de um líquido não adoçado. Então, ali de um máximo 100 ml. Não usar esse líquido para ajudar a engolir a comida, né? Então, a comida tem que ser bem mastigada. E um pouquinho, e assim, tentar se hidratar muito no intervalo das refeições. Muitas vezes se confunde fome com sede também. Então, assim, tentar hidratar bem no intervalo das refeições para não ter tanta necessidade do líquido durante. Tá. Bom, isso aqui dá muita conversa, hein? E muita dúvida, né? Você foi falando, eu fui lembrando de um monte de coisas. Se eu perguntar tudo agora, a gente não termina hoje nossa conversa. Então, dá outro dia para a gente poder se encontrar e bater um papo, hein? Sim, dá sim. Muito obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu carinho aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente plantou uma sementinha, vamos deixar desabrochar, né? Sim. Obrigada, com Cris. certeza. Imagina, um beijo. Beijo.